Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Uma a 100 inscritos. Vou ficar aqui com esse bastãozinho bem aqui. Ó, ele subindo. Taca bloco. Bloco não. Explosão. Esse bloco Mango recomendo jogar, é muito bom. Vai. Ah, gente, esse foi o vídeo. E obrigado por ter assistido. Tchau, tchau, fui. Já terminou, gente? O vídeo cedo. Como a gente ainda não terminou o vídeo, desculpe, tchau. Vamos começar mais um jogo de Bed Wars.